Oi, pessoal, eu estou de volta e agora eu estou trazendo novamente essa fala de educador para educador. E a proposta de hoje é o meu planejamento interdisciplinar com a história, a geografia e a língua portuguesa, arte e a matemática. Olha que bacana! A gente está trabalhando o tema que é muito discutido, que a gente vê dizendo aí, são datas comemorativas. Não, eu vejo como datas importantes, como conhecimento muito importante para ser trabalhado na sala de aula, que é a Semana da Consciência Negra. A gente vem discutindo isso e não é como data comemorativa, mas como conhecimento importante, como uma área de conhecimento que precisa ser trabalhado e discutido na sala de aula. E olha, a minha turma vai trabalhar com esse planejamento. Por isso que a nossa fala é de educador para educador. Então, eu escolhi que nesse momento dessa aula de história, com esse conhecimento sobre consciência negra, meus alunos vão fazer uma releitura da obra de Tarsila do Amaral, Os Operários. Por quê? Naquela tela, quando a gente começa a fazer uma releitura e uma observação, a gente descobre conhecimentos das áreas de português, da matemática, da história, da geografia e também da área da ciência. E a arte, ela vem bem profunda. Então, o que eu fiz? No meu planejamento, eu trouxe essa discussão. Primeiro passo no meu planejamento, eu levei os alunos para o laboratório de informática. E lá, nós fomos fazer uma leitura visual. E eu gostaria que eles citei o nome da grande artista plástica e disse, vamos conhecer um pouco da história dessa artista? E nós partimos pelo primeiro gênero textual, biografia. Isso mesmo. Então, lembrando que a minha intencionalidade é que, a partir dessa aula, eu quero tornar a produção de texto dessa escrita uma prática comum na sala de aula. Iniciei com a leitura, apresentei um livro de Tarsila do Amaral, trouxe uma conversa, numa roda bem bacana de conversa sobre a artista plástica, fomos ao laboratório e fizemos uma pesquisa. Quais as obras de Tarsila? Qual seria a que chamava mais atenção? E a minha intenção e o meu objetivo era contextualizar a aula que está sendo dada com o conhecimento da consciência negra, com uma obra de arte e um gênero textual. Tarsila, perfeito. Principalmente a obra Os Operários, porque ali a gente vai poder fazer uma releitura. E o desafio é, primeiro momento, pedir que todos visualizassem a tela, Os Operários, e pedir para que eles pudessem fazer uma leitura visual. Será que a gente encontra aqui nessa tela, nessa arte, a gente encontra formas geométricas? Porque eu já tinha trabalhado esse conteúdo com a turma sobre as figuras e formas geométricas em todos os espaços, na natureza, por isso que eu estou nesse ambiente bacana, porque é aí que a gente conhece e começa a fazer esse contexto. Por isso que te falei, não é uma aula de datas comemorativas, mas é uma aula de conhecimento histórico. Então, a obra Tarsila, Os Operários, foi perfeito para contextualizar o conhecimento. Então, pedi que eles fizessem esse olhar visual em cima da obra com esse olhar de matemático. Quais são as formas geométricas que poderíamos encontrar nessa obra? E aí trouxemos a matemática com a arte perfeita. Lembrando que depois eles voltam para a sala e vão fazer o registro com essa produção da escrita. E aí foi descoberto muita coisa importante, a matemática muito presente. Depois a gente fez assim também. Vamos agora trabalhar em cima de uma releitura.
E aí a gente partiu para as imagens. Além das formas geométricas, o que é que essas imagens diz para a gente? Então, eles viram as pessoas, contaram quantos rostos tinham, identificaram as formas geométricas lá no cilindro, a linha, né, diagonal, uma pirâmide, quadrado, retângulo. E aí a gente foi fazendo esse conhecimento. Quando a gente foi para a releitura, e essas pessoas, como elas são? Elas são iguais? Vocês acham que essas pessoas são do mesmo lugar? E aí a gente trouxe a história. Por que a obra Os Operários? Por que a intencionalidade? O que é que a artista queria tratar, representar na sua obra? E aí a gente trouxe a história, tá vendo? Que é um conhecimento histórico, não datas comemorativas. Por isso que o meu planejamento, eu tenho essa intencionalidade de trazer as habilidades, tá? Que tem relação com a proposta, trazer os descritores, tá? Que vêm tratar desse tema, trazer essa leitura visual, trazer essa releitura da intencionalidade, explorar aí a compreensão e a interpretação. Aí a gente tem uma aula de língua portuguesa dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto da arte e da matemática. Veja como a interdisciplinaridade. Eu já tinha dado uma aula de história falando sobre a história dessa obra de arte, o que a artista estava retratando ali, a questão dos operários que foram para São Paulo, que saíram das diversas regiões do Brasil e foram para trabalhar em São Paulo nas indústrias. E aí a gente trouxe uma fala, um conhecimento sobre o que é indústria, trouxemos também um estudo sobre a região, a localidade, esse território São Paulo, como ele teve esse crescimento. Não é bacana? E a partir daí a aula foi um show. Você vai ver o que vai acontecer com a releitura dessa obra que as crianças conseguiram fazer. Destrinchar na sala de aula. Esse é um planejamento da teoria à prática.